galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves, estou aqui para mais uma aula de ciências. Isso mesmo, vamos continuar aprendendo aí um pouco mais sobre este componente. E para essa aula, quem me acompanha? Professor Joelson, muito bem-vindo, Pro. Obrigado, professora Genô. Olá, estudantes, vamos juntos aprender em uma aula de ciências. Isso, a Kelly também está conosco. Olá, Kelly. Vamos pedir ao oráculo para colocar na tela o título da nossa aula. Vamos à leitura do título desta aula de ciências na telinha. Produzir e identificar sons, parte 2. Cá estamos nós, Pro Genô, Pro Joelson, e vamos deixar aí também as nossas redes sociais com o hashtag EuNoCMSP para que vocês possam compartilhar seus registros, não é? Vamos pensar aí na habilidade, professor? Vamos, e a habilidade que está na tela do currículo paulista é a EF03CI01. Muito bem. Que justamente diz respeito aí à produção de som, que é o objeto de conhecimento desta aula. Então, produzir diferentes sons a partir da vibração de objetos e identificar aí variáveis, material de que são feitos, tamanho e forma que influenciam nesse fenômeno. Muito bem. Então, vamos ver o que de fato nós vamos aprender nesta aula? Nesta aula de ciências em que a gente tem estas crianças... Ah, professora Genô, elas estão se divertindo. Estão ali com alguns instrumentos que faz barulho, não é? Que sai ali, produzem algum som. Produzem sons, instrumentos musicais. Isso. E olha, hoje nós vamos ouvir aí mais um pouco sobre timbre, intensidade, altura, ou seja, vamos aprender sobre o som. Olha que bacana, aí no movimento da imagem nós já conseguimos até perceber um pouquinho ali que há som nesse ambiente, não é? Verdade, o som está embalando essas crianças, elas estão produzindo aí uma série de sons. E cada som produzido é diferente, inclusive nessa imagem. A gente pode imaginar, professora Genô. Exatamente, tem ali alguém com uma flauta, com um violão ou um ukulele. É um instrumento de cordas, um chocalho ou maracas. Isso, um tambor ali também, não é? E tem uma com microfone, está Ai, usando a voz. isso, todos produzindo som. Mas afinal de contas, o que é o som? Vamos pensar nisso? Sim, vamos relembrar? Vamos. Então acompanhe a leitura compartilhada e depois retome os registros e discussões realizados anteriormente. Nós temos aí um texto que vamos ler com vocês. Se chama O Som. Sim. O som nada mais é do que ondas produzidas pela vibração de um corpo. Elas se propagam pelo ar e chegam até os nossos ouvidos. Vibrações produzidas por objetos diferentes produzem diferentes sons. Por exemplo, se você bater no fundo de uma lata, Sim. verá que serão produzidas vibrações pelo material, que produzirão um barulho, ou seja, um som específico. Porém, se você estalar os dedos ou assoviar com um apito, ouvirá sons diferentes. Essa característica que diferencia um som do outro é chamada de timbre. Mas há também a intensidade e a altura. Olha quanta coisa bacana e quanto conhecimento nesse pequeno texto, não é mesmo, Pro? Verdade. Falando das características do som, do timbre, da altura, da intensidade. Olha, pensando em timbre, altura e intensidade, professora Genô. Sim. Sobre a intensidade, eu posso dizer que um som pode ser forte ou fraco? Sim. Por exemplo, se você bater aí no peito, Pro, será que vai ser um som forte? Olha, depende de como você bate, não é? Ah, eu posso bater diferente. Espera aí. Posso bater assim ou eu posso bater assim.
Ai, É, ok, então, já vimos fraco. aí, E fraco. forte em relação... Opa, agora sim. Forte em relação ao anterior. Sim. Ou se estalarmos os dedos, como foi sugerido ali. Eu posso estalar mais timidamente, ou posso fazer com que soe mais. Ou seja, que o som seja mais intenso, Ah, então mais já forte. estamos falando de intensidade, olha só. Diferente, não é? Ah, e nós podemos aqui também usar o fundo de uma lata, o que foi sugerido ali. Sim, o texto dizia, do fundo de uma lata. E quando você bate com o dedo, produz um som. Isso mesmo. E se você usar um outro objeto para percutir? Como um apito de madeira que eu Pode tenho em ser. mãos. Ouvindo esse som com este objeto de madeira no Sim. seu percutir, eu poderia dizer que esse som é metálico. Agora, quando você bateu com o dedo, você pode repetir? Sim. Sem unha. Ah, eu não diria que esse som é metálico. Verdade, Pro. E olha, tem outros tipos também, outras formas de ouvir esse som. Se nós colocarmos alguns grãos dentro de uma lata. Aqui nós temos uma latinha, olha. Pois é. Os grãos, ao se chocarem com as paredes da lata, com o material da lata, produzem este som. E se eu trocar os objetos, nesse caso, se eu trocar os grãos, se eu substituir por objetos de outro tamanho, professora Genoveva, eu também terei certamente sons diferentes. A gente pode até desafiar os estudantes a experimentarem isso. Temos aí a Temos, sim. possibilidade de substituir os grãos? Olha, nós professora tiramos Genoveva. ali os grãos de soja que haviam dentro da garrafa. Sim. E eu vou colocar uma tampinha aqui, olha, uma tampinha plástica. Sim. Então, dentro da lata de metal. Sim. O som aqui já podemos ouvir que foi diferente, não é? Olha! A gente consegue, eu consigo entender e eu diria, a partir dessa escuta, que o som do metal ficou bem claro. Ficou bem claro. Mas o interessante é que a tampinha dessa lata é plástica. Ah, É de material plástico, olha só. Então, se nós jogarmos aqui, virarmos a lata ao contrário e Sim. deixar que a tampinha entre em contato com a tampa da lata, que também é plástico, vamos ouvir se dá diferença? vamos. Olha só. Sim, eu diria que é um som mais grave. Sim, olha só. Nem parece que está dentro de uma lata. Ah, Olha! Deu para ver bem a diferença, não é? materiais diferentes, Sons diferentes também. Professor, e nós temos aqui Sim, uma garrafinha. Sim. Nós já até utilizamos a tampa. Quer fazer as honras? ai, como produzir som com uma garrafinha? Vamos Ai, ver? professora, eu gosto do som. Olha só. Um barulhinho um tanto irritante, não é, Pro? Ó, Olha só, o que nós percebemos com tudo isso é que praticamente tudo ao nosso redor produz som, não é verdade? podemos extrair som de várias maneiras, utilizando objetos, inclusive nosso corpo, como o texto nos apresentou. Isso mesmo. Então vamos para a próxima tela? Vamos. Olha só, e vamos retomar aí as discussões e os registros também, destacando as características dos sons produzidos. Por exemplo, comparando o estalar dos dedos com o bater a mão no peito. Então, olha só, no estalar dos dedos, podemos perceber que o som é forte, agudo, o timbre é diferente. E para estalar aí, nós utilizamos os 2 dedos, não é? Olha, professora Genô, eu notei aqui ao estalar os dedos que o som produzido
pelos meus dedos é diferente da mão direita para a mão esquerda. Você notou? Eu Ó, notei, vamos lá. vamos ver se os estudantes percebem conosco? Ouçam. Deu para notar, né? Interessante, não é? Então, ou seja, aí mesmo no caso, trabalhando o mesmo corpo, mudando aí as mãos, dá diferença. Será que o meu também é diferente? Ih, meu estalar de dedos está bem fraquinho, hein? É um pouco diferente também. É um pouco diferente. Mas, enfim, e o bater a mão no peito, hein? O som aparece mais forte? Se bater com mais força. Ah, também é um som mais grave, não é? Isso. E o timbre é diferente. Ao bater a mão no peito, usamos a palma e batemos na caixa torácica. Então, temos um som diferente. Olha, então o tipo de material ou onde nós batemos aí, não é? Se torna um som diferente, ó. Vamos ouvir? Se eu fechar a mão, vocês notam diferença? Vocês podem experimentar isso no corpo de vocês. Eu gosto de produzir som com o corpo alternando as batidas no peito. Grave, agudo. A gente Grave, falou que agudo. pensou que os sons graves são produzidos dessa maneira e os agudos com o estalar dos dedos. Sim. Grave, agudo. Grave, agudo. Grave. Olha que interessante, não? Com o próprio corpo, aí, então, podemos produzir som e com alguns objetos também, dependendo aí da forma como nós utilizamos esses objetos ou do material que cada um é feito, como nós vimos aqui a lata, o plástico, a madeira, o som produzido é também diferenciado. Mas olha, praticamente tudo em nossa volta produz som, não é? Como nós já dissemos. E foi Olha. observando todas essas coisas que o ser humano criou aí o que? Os instrumentos musicais. Olha que bacana. Será que os estudantes conhecem, sabem o nome desse instrumento aí, professor? Olha, professora Genoveva, que instrumento bonito, comprido. Eu Ele é... reconheço partes de metal, deve ter outros materiais também. Sim. Este instrumento é um clarinete, professora Genoveva? Exatamente, Pro. É um clarinete feito aí de madeiras Sim. e metais. Olha só, eu tenho um, inclusive, aqui nas minhas mãos, hein, Pro? Sim. Um instrumento muito semelhante a esse aí. E como é que ele produz som, professora Genoveva? Você vai mostrar para nós? Eu vou mostrar como ele produz o som. Vamos esperar que o som saia, hein? Então, ele é um instrumento de sopro. Nós sopramos aqui, não é? Na palheta, aqui bem na pontinha. E aí, olha só, ele tem diversos botões, diversas chaves que você vai tampando. Tem os buraquinhos. Então, toda essa parte preta aqui é de madeira. É uma madeira pintada, não é? E tem todas essas chavinhas que são de metal, olha só. Portanto, é um instrumento de madeiras e metais. O manuseio dessas chaves, aliado ao sopro, vai produzindo sons de diferentes alturas, ou seja, com diferentes notas, mais graves ou mais agudos. Isso mesmo. Olha só, e aí nós podemos fazer aqui, colocar a boca aqui e soprar. Estou ansioso, professora Mas tem um Genô, jeitinho por este todo... momento. Vamos lá? Vamos lá. Não pode rir, hein? Vamos ver? Assim, o som foi produzido pela professora Genoveva com um clarinete. A gente ouviu o som desse instrumento. A música que utiliza, que é uma linguagem, utiliza o som em sua composição. Isso mesmo.
E a nossa aula chega ao fim, Sim. mas deixamos aí uma proposta para que eles possam confeccionar o seu próprio instrumento aí que produza som e não esqueçam de avaliar a nossa aula, não é? Que se encerra aqui ao som do Ao clarinete. som das palmas. Tchau, tchau. Tchau, gente.